Hoje vamos falar sobre medos. E para começar a falar sobre eles, primeiro é preciso entender quais são os seus medos. Você tem um medo que é generalizado ou você tem medo de coisas específicas, né? Qual que é o padrão? O que se repete? O que te causa essa sensação de medo? E eu sei que muitas vezes é difícil saber o que causa, né? Eu mesma, quando era criança, eu sentia muito medo. E eu só sentia a sensação de medo, era medo de tudo. E só com 28 anos, né, do ano passado, que eu fui investigar, né, os meus medos e que eu comecei a entender as raízes, né, as origens, e aí eu consegui trazer a cura, né, para os meus medos e consegui me libertar e viver mais leve com meus medos sob controle. Então acontece, né, da nossa jornada iniciar justamente para identificar quais são os medos, porque muitas vezes eles não são claros, né? A gente não tem certeza do que a gente tem medo, só é uma coisa generalizada. Então eu vou compartilhar como foi o meu processo, né, e quais foram os aprendizados para superar os medos. Bom, como eu falei, quando eu era criança eu tinha muito medo e era um medo de tudo, né? Um medo generalizado. Então, quando eu cresci, isso se desenvolveu para outras áreas também, que é basicamente para a vida toda, né? Então, eu era uma pessoa muito insegura, tanto de mim mesma quanto do mundo, né? Eu tinha medo de morrer, medo de coisas ruins acontecerem. Eu, com 18 anos, ainda queria que minha mãe fosse comigo no médico, porque eu não estava pronta para ir sozinha. Eu tinha muito medo, né? Medo financeiro, medo de fracasso, medo de inúmeras coisas, né? Então, esse medo inicial, ele se espalhou para minha vida toda. E aí, como consequência, né, medo, nosso chakra base ali, né, ameaça sobrevivência, isso gera ansiedade, né? Então, sofri bastante com ansiedade também, mas esse vai ser um assunto para outro dia, outro vídeo. E ano passado eu comecei a fazer terapias, né, para investigar esse medo, para poder me libertar dele também. E o primeiro exercício que eu fiz foi com a criança interior, né? Então eu entrei em contato com a minha criança através desse medo, e aí eu pude entender muitos motivos que eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas que eu comecei a entender nesse processo, né, com a minha criança interior, minha relação com meus pais e como que foi a infância, enfim, muitos medos que aquela garotinha tinha. Então, o primeiro processo foi eu entrar em contato com ela e deixar essa criança virar adulta, como eu sou hoje. Então, depois que eu fiz esse exercício com a criança, já mudou muito a minha visão, porque eu tive um olhar que eu nunca tinha parado para pensar e me trouxe muita clareza, né? Fez sentido para mim e já ajudou muito. Só que eu continuei ainda com um pouco de medo e depois eu fui fazendo mais terapias, né? E mais exercícios, e fui fazer um para identificar a real origem daquele sentimento, né? Daquela emoção negativa que era o medo. E eu descobri nesse exercício que ele vinha até antes do meu nascimento, né? E aí foi muito libertador quando eu consegui trazer a cura para essa situação, porque realmente eu estava carregando uma coisa que nem era minha, por isso que quando eu era criança eu tinha tanto medo, eu nem sabia do que, né? Porque ele vinha de antes, mas eu vim aqui para resolver isso, né? Então, quando eu consegui trazer essa clareza e trazer essa cura, aliviou demais também. Mas não para por aí. Depois de um tempo eu também fiz uma constelação familiar e foi trazida também essa questão do medo, né? E que eu tinha muito medo de perder as pessoas que eu amo, né? E aí nessa constelação foi mostrado que na verdade eu tinha medo de ficar sozinha, né? Era o medo da solidão. Mas enfim, esse é o meu ponto, a minha história, né? Mas o que eu quero passar para você é que muitas vezes nessa jornada não vai ser uma coisa, um dia, um exercício que vai resolver, sabe? Às vezes é um processo que pode levar meses, anos, enfim. Porque é uma coisa que ela vem te acompanhando durante a sua vida toda. Então, pode ser que você faça uma sessão de terapia, ou veja um exercício, ouça alguma coisa que mudou assim, mágica, e resolveu todos os seus problemas. Amém! Mas pode ser que exija também um tempo, né? E muitas vezes a gente esquece disso, a gente tem que lembrar que é um processo. A gente não toma uma pílula e passa as coisas. A gente tem que lembrar que é uma jornada
E outro ponto importantíssimo é que você esteja aberto, esteja disposta, né, a querer mudar. Porque não adianta você querer que uma coisa mude, querer que uma situação seja diferente, se você não faz nada para mudar, né? Então, se isso é uma coisa que tá te fazendo mal, você precisa começar a olhar, né, e falar, vale a pena investigar isso daqui. E entender a origem das situações, das emoções negativas é a chave, porque de todos os atendimentos, quando a pessoa vem com qualquer emoção negativa, quando a gente consegue chegar na raiz, aí a gente consegue trabalhar para trazer a cura, né, para a vida atual, porque senão a gente só ameniza os sintomas e não traz a cura para o problema. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que os nossos medos também, eles estão relacionados com a nossa falta de presença no momento, né? Então, geralmente a gente está com medo de coisas que vão acontecer, ou coisas que podem acontecer, ou situações que já aconteceram e trazem essa sensação, né, de insegurança. Então, uma coisa muito boa para você centralizar, né, e ajudar a aliviar os seus medos é focar no momento presente. Seja meditação, respiração consciente ou só você focar. Só aqui, só agora que existe. Então, aqui, agora, está tudo bem, né? Você não precisa ter medo. Então, esse aterramento, né? Chakra base de novo, você se aterrar e focar no momento presente ajuda muito. Então, se o que eu tô falando faz sentido pra você, se você se identificou e sente que é o momento para você trazer a cura para esse medo, para você se libertar dele e viver com mais leveza, vem comigo que eu posso te ajudar, eu posso te ensinar o caminho, porque eu sei como que é o processo e eu tenho as ferramentas. Então, o seu processo de cura pode ser muito mais rápido do que foi o meu, né? Porque a gente vai analisar a sua individualidade, as suas necessidades e caminhar juntos para trazer essa transformação que você deseja e que você merece na sua vida. Vamos juntos?